Vamos lá, vamos conversar sobre escolhas. Escolha do Nino em ir para a Rússia jogar no Zenit. O Nino escolheu jogar na Rússia. E olha que tinha um monte de pretendente. Às vezes, cara, você vai ganhar menos, mas você vai estar numa prateleira. Vai estar ali, porque a imagem do jogador, ele está ser visto, é até mais importante do que o dinheiro. Com certeza, eu acho que, não é por um projeto, um sonho, o sonho do Nino foi jogar na Rússia, no Zenit, em meio a um conflito que está se tornando mundial lá na Rússia, todo mundo sabe, precisa dizer aqui, para não perder a monetização. Não era o sonho do Nino jogar no Zenit, mas onde que ele estava com a cabeça de jogar lá? Olha o que aconteceu. Hoje a seleção brasileira jogou contra a Inglaterra no Wembley. Nós tivemos uma zaga formada por Beraldo, que está muito bem no PSG, um baita de um zagueiro, um jovem zagueiro, mas ao lado dele jogou o Fabrício Bruno do Flamengo. Eu acho o Léo Pereira melhor do que o Fabrício Bruno. Acho o Nino melhor do que o Fabrício Bruno, mas por ter escolhido ir jogar na Rússia, se esconder na Rússia, porque o Dorival Júnior não vai ver futebol russo, ninguém vai se interessar pelo Zenit. Então, e para piorar, o técnico da seleção brasileira não é mais um treinador que trabalhou com o Nino, conhece ele e tem ele como seu jogador de confiança. Então, é a escolha que é um alerta para o André, é um alerta para o JK e para os moleques da base do Fluminense, Alexander, que daqui é Martinelli. O assediado da vez é o Arias, é o André, daqui a pouco é o Martinelli, daqui a pouco é o Alexander. São todos jogadores com potencial de um dia chegar na seleção brasileira. Não pode o capitão de um título histórico do Fluminense, um título que o Fluminense não tinha, o camarada foi o capitão da equipe do Fluminense, se esconder na Rússia, se esconder no Zenit. O que passou pela cabeça dele? E agora a gente vê na seleção brasileira o Fabrício Bruno jogando numa posição que poderia muito bem ter o Nino ali. Mas agora não tem mais o Fernando Diniz para escalar ou convocar. Está esquecido. Dificilmente voltará. Lembrando que o Nino foi campeão olímpico com a seleção brasileira na última Olimpíada. Campeão olímpico. Tinha tudo para continuar a sua sequência na seleção brasileira. Era só esperar a melhor oportunidade. Tinha um monte de jogador aqui nesta seleção brasileira que não joga em grandes clubes da Premier League, mas está na Premier League. E a Premier League é uma prateleira espetacular. Não precisa estar jogando no City, estar jogando no Liverpool, estar jogando nos grandes clubes com chance de ser campeão. Não precisa disso, mas estar inserido numa competição tão importante que é a Premier League, você pode estar no Aston Villa, sei lá, qualquer outro clube menor, mas você está numa competição competitiva, vamos dizer assim, um torneio muito competitivo como a Premier League, faz você ser visto e escolhido. Tem o Fabrício, mas o Fabrício Júnior joga no Flamengo. Isso aí potencializa mais ainda a ausência do Nino na seleção brasileira. São escolhas. Eu sei que a diretoria do Fluminense não tem nada a ver com isso, é o jogador que escolhe, é o seu empresário. Eu não acho inteligente você levar sua família para um lugar como a Rússia no momento, mas foi a escolha dele. E a consequência disso é não ser mais convocado para a seleção brasileira. E é uma pena, porque mais bola do que o Fabrício Bruno ele tem. Pode brigar ali para o Brenner também na posição, e ainda mais um setor defensivo da seleção brasileira que ainda precisa de um titular. O único titular garantido, oficial na zaga da seleção brasileira é o Marquinhos, do PSG, que também não é essa Brastemp, mas é o melhor zagueiro que nós temos. O Nino tinha que marcar território ali. Chegou uma proposta do Zenit? Não, vou esperar um time da Premier League me querer. Um campeonato italiano, um campeonato francês, um campeonato alemão. Vou esperar. Mas não é um City que te quer, não é o Liverpool, não é o Manchester United, é um time menor da Inglaterra.
É o Watford, mas vou, porque eu vou estar na melhor competição, onde que o campeonato passa, a garotada vê, os técnicos estão de olho, eu não vou me esconder na Rússia. E o Nino escolheu isso. É uma pena, o capitão do Fluminense na Taça Libertadores foi se esconder na Rússia. E a minha preocupação é o André fazer o mesmo para ele. Preocupado com a carreira dele. E também com as escolhas que esses caras fazem. Vira e mexe, tem um clube grande ali da Espanha, da Itália, sondando o André. No meio do ano ele pode muito bem ir embora. A gente começa a perceber que até na seleção brasileira, muito também por causa da saída do Fernando Diniz do comando técnico, o Dorival Júnior é outra coisa completamente diferente. Talvez não tenha a preferência de utilizar o André. Isso ficou bem claro nesse Brasil-Inglaterra, 1-0 gol do Endrick. Ele colocou o Pablo Maia no segundo tempo, ao invés de colocar o André. O André joga muita bola, está no nível ali de João Gomes, Bruno Guimarães, até mais. O André joga muita bola. É inadmissível ter o André no banco de reserva. É inadmissível você no segundo tempo, quando você vai colocar um volante, você Pablo Maia ou outra opção. Você tendo o André no banco de reservas. Mas você joga no Fluminense, que é um clube que, porra, os outros clubes têm uma má vontade tremenda, a imprensa tem uma má vontade tremenda, você tem que jogar mais do que todo mundo para aparecer. Tem que ganhar competições. Aí o André começa a ficar para trás na escolha do atual treinador da seleção brasileira. Olha o meio de campo. Tinha o Bruno Guimarães ali com a camisa 5, tinha o João Gomes com a camisa 15, tinha o Paquetá. Mas o Paquetá joga um pouquinho mais à frente, quase um meia amador, um meia atacante. Mas os dois volantes escolhidos eram o Bruno Guimarães e o João Gomes. No segundo tempo, quando precisou de outro volante, não foi o André o escolhido. Então o André tem que ficar esperto para não fazer a mesma burrada. Esse vídeo aqui é de conselho. É um conselho que eu estou dando para não fazer a mesma burrada. Porque na minha opinião é uma burrada. Escolher ir para a Turquia. O Lucas Claro foi jogar na Turquia. Alguém sabe do Lucas Claro? Poderia ter ficado no Fluminense, ao invés de ir para a Turquia. Ah, mas vai ganhar bem lá, não sei o quê. Podia muito bem ter ficado no Fluminense ganhando uma Taça Libertadores, procurar um outro clube para ir. O Nino se escondeu na Rússia. O André tem que ter cuidado com a carreira dele no meio do ano. Ele é um jogador valiosíssimo. A ideia do Fluminense é, com a venda do André, fazer a maior venda da história do clube. Isso passa muito pela escolha do jogador. Se o André realmente quer chance, brigar por vaga nesse meio de campo da seleção brasileira, que, porra, o Bruno Guimarães e o João Gomes já passaram à frente dele. A vitória em cima da Inglaterra, e são bons jogadores, João Gomes e o Bruno Guimarães. São baita de uns jogadores. Então, ele já está atrás dessa rapaziada. E a escolha dele no meio do ano pode deixá-lo muito longe de uma seleção brasileira, de uma Copa América, de uma Copa do Mundo. Copa América acho que até que ele vai, mas uma Copa do Mundo pode deixá-lo muito longe pela escolha. O Fluminense tem que fazer uma boa venda com o André. Minha preferência é que ele ficasse, aposentasse no Fluminense, mas a gente sabe que as coisas não são assim. O Fluminense tem que vender jogador para sobreviver. O Fluminense não tem um mecenas, não tem um baita de um patrocinador que injeta muito dinheiro, ou mecenas como tem no Atlético Mineiro. O Fluminense tem que correr atrás do seu prejuízo, e o prejuízo que o Fluminense corre atrás é vendendo o jogador da base. Então o que está acontecendo com o Nino na seleção brasileira, o que está começando a acontecer com o André, de ficar para trás, daqui a pouco nem convocado é mais, são escolhas na carreira. Jogar em competições importantes. Se é importante permanecer no Fluminense para continuar na vitrine e pensar numa seleção brasileira, depois se o Nino estivesse no Fluminense, talvez ele estaria sendo convocado e participaria desse jogo contra a Inglaterra, porque está aqui, todo mundo vendo. O André permanecer no Fluminense até o final do ano também aumenta as chances do André ter chance na seleção brasileira. A gente sabe que ele vai embora no meio do ano. Mas se ele for, que ele vá para um grande centro, para um lugar onde que ele possa mostrar o seu melhor futebol, não se esconder. É isso. Agora a garotada está chegando na seleção brasileira, jogaram bem contra a Inglaterra, tem muita coisa para andar pela frente, mas agora é a vez da garotada. E o André tem que estar inserido nisso aí, ter a inteligência de escolher o melhor clube e a melhor venda para aquele clube que botou ele nessa prateleira, que é o do futebol mundial. O Fluminense tem que fazer uma grande venda com o André e ele tem que fazer uma grande escolha
para não desaparecer. Porque a seleção brasileira também é uma baita de uma vitrine. Isso aí, escolha, sabedoria na hora de tocar a carreira, parar de ir no papo de empresário, porque o empresário só quer dinheiro. Só quer dinheiro. Deixa o like, se inscreva, compartilha, até o próximo vídeo.